Bom dia, pessoal. Então a gente está vendo sobre... Semana passada nós vimos o início da óptica, né? Um pouco os conceitos básicos para a óptica. E agora estaremos vendo os conceitos, ou seja, os princípios da óptica geométrica. A gente viu a divisão da óptica física, óptica geométrica. E agora vamos para os princípios da óptica geométrica. A óptica geométrica se baseia em 3 princípios, que é a propagação retilínea da luz, a independência da luz e a reversibilidade dos raios de luz. O que diz a propagação retilínea da luz? A gente sabe, que a gente viu semana anterior, que os raios de luz se propagam em linha reta, certo? E o que diz esse princípio da propagação da retilínea da luz? Diz que se nós tivermos um corpo opaco entre a fonte luminosa e uma parede ou um anteparo, teremos a formação de uma sombra daquele objeto opaco. Como é esse objeto opaco? Pode ser um livro, pode ser um pedaço de madeira, pode ser uma bola, pode ser você, tá certo? Então, você bloqueia a passagem de luz a estrutura daquele corpo que projeta uma sombra relevando que aquela região não passou carga, não passou eletricidade pelo corpo, ok? Eu falei luz, não? Sobre a luz pelo corpo. Então aqui nós temos no primeiro caso que o fenômeno pode ocorrer de forma diferente para 2 situações. Quando o corpo ele for uma fonte luminosa pontual e quando for uma fonte extensa, ok? Na fonte pontual, observa o que acontece na imagem que a gente tem aqui. A fonte está emitindo a luz sobre um corpo opaco, certo? Ao emitir, como a luz propaga em linhas retas, as linhas que passam pelo corpo, ó, essas linhas aqui, ó, que passam pelo corpo, elas projetam lá no anteparo. Por que esse anteparo? Esse anteparo a gente coloca ele para poder observar exatamente o que vai acontecer com a passagem da luz após o objeto, ok? Então, com esse anteparo, a gente observa que haverá a formação de uma sombra. Essa regiãozinha aqui, ó, é a sombra, certo? E toda essa parte aqui, ó, após o corpo, não recebe luz, a não ser que você aí tem alguma outra fonte luminosa, aí você vai ter que estudar o caso que aparecer mais de uma sombra, tudo bem? Então nessa região aqui não há luz, é a região da sombra, tudo bem? E também pode ocorrer com a fonte luminosa, só que no caso da fonte luminosa, uma fonte luminosa extensa, fonte luminosa extensa, teremos, como a luz se propaga em linhas retas, essas linhas, elas em algum momento, elas poderão convergir, certo? Então aqui, por exemplo, as linhas que estão mais inclinadas, que partem da base, elas formam uma outra região diferente das linhas retas, as linhas paralelas aqui. Desculpa, gente, as linhas paralelas. Essas linhas paralelas, elas formam o que a gente chama de sombra. Enquanto essas outras linhas que estão inclinadas, ela gera a penumbra. Então, quando a gente tem uma fonte luminosa extensa, haverá a formação tanto de uma sombra, tanto de uma penumbra. O que é a penumbra? A penumbra é uma região em que, embora esse corpo ele vai receber um pouco de luz, certo? E também vai deixar visível para a gente que ali recebe pouca luz. E como recebe pouca luz, tem uma sombra bem fraquinha, que a gente chama de penumbra, ok? Então, na fonte luminosa extensa haverá a formação de uma penumbra e também a formação de sombra, certo? Além de a propagação da luz em linha reta, esse princípio também, ele nos explica como acontece
como que a gente consegue tirar fotos, por exemplo? As câmeras também utilizam esse princípio da propagação da luz, que é uma linha reta. As primeiras câmeras, o princípio dessas câmeras, foi através da câmara escura. O que constituía uma câmara escura? Uma câmara escura era constituída de uma caixa de madeira, geralmente de madeira, com um orifício em uma das suas faces, certo? E com a passagem da luz sobre um objeto, entra nesse orifício e formava uma imagem no fundo da câmara escura. O que acontece também com nossos olhos, certo? A gente provavelmente veremos mais à frente a formação da imagem no, no nosso globo ocular, ok? Então, o que acontece quando a gente tem um objeto? Observe que aqui nesse espaço, deixa eu pegar aqui, nesse espaço nós temos o objeto, a figura. Não, figura não. Objeto, por exemplo, uma árvore, nós temos um edifício, nós temos uma pessoa, nós temos um carro, ok? Então esse é o objeto. Esse objeto que está do lado de fora da câmara, ao passar as luzes, como assim passar uma luz? É como se a gente tivesse uma fonte luminosa nessa região aqui, ok? Uma fonte luminosa qualquer. E essa fonte luminosa, ela está emitindo luz de forma que a propagação da luz, né, em linha reta, ela vai se propagar e entrar dentro desse orifício aqui e ela vai formar a imagem do objeto lá dentro da câmara escura. Observe que a imagem está em direção oposta. Enquanto uma está para cima, ó, a outra aqui, a imagem, vai estar para baixo, ok? Em relação a distâncias P e D. A distância P que nós vemos aqui a gente chama de posição. O que quer dizer essa distância P? É a distância do objeto até a câmara escura, ok? E essa letra D representa a profundidade da nossa câmara, ó. Vai lá do início do orifício até na última parede, na próxima parede, paralela à parede do orifício, ok? E a relação entre essa distância, o tamanho do objeto, o tamanho da imagem, com a distância entre o objeto e a câmara, com a profundidade da câmara, é descrita através da semelhança de triângulos que a gente forma. Se a gente for desenhar aqui os triângulos, ó, a gente vai ter aqui um triângulo, certo? Ou AP. Então, a formação desses triângulos há uma relação entre essas distâncias, de forma que o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto é a mesma proporção que a distância, a profundidade da câmera pela distância do objeto à imagem, OIDP, ok? E a observação importante sobre a câmera escura: quanto mais próximo o objeto estiver, quanto mais próximo esse objeto aqui, quanto mais próximo esse objeto estiver da nossa câmera, isso quer dizer que a nossa imagem ela vai ser maior, ok? E quanto menor for o tamanho do orifício da nossa câmera, mais nítida será a imagem. E dependência dos raios de luz é o segundo princípio, né? O que acontece na dependência dos raios de luz? Na independência dos raios de luz, diz que os raios de luz eles se propagam nas suas próprias direções, certo? E embora eles se cruzem em algum momento, eles não vão sofrer mudança de direção. Seja, então ocorreu a interceptação entre uma fonte de luz e a outra, ou seja, eles vão cruzar em algum momento, após o local onde eles estão interceptando, eles não vão sofrer mudança de direção. Se um está indo
inclinado para a direita e o outro inclinado para a esquerda, eles vão propagar da mesma forma que estavam antes. Okay? Então, aqui nessa região, nós temos o que chamamos de interferência. Ou seja, né, no local onde está a interferência, acontece o aumento da intensidade luminosa. Ok? E observe que os raios, após passagem pelo ponto que interceptam eles seguem a direção que eles estavam anteriormente. Tá? Ele permanece constante, essa característica de direção permanece constante. E também temos a reversibilidade dos raios de luz. O que é essa reversibilidade dos raios de luz? Diz que só tem uma fonte luminosa e um conjunto de espelhos, ou que nem nossa imagem aqui, ó. Igual nossa imagem aqui. O que acontece? O raio de luz proveniente dessa fonte aqui, ó, eles vão propagar no direção ao espelho, vai ao outro espelho, vai ser refletido para outro espelho e reflete para o meio. O que vai acontecer? Se eu trocar essa lâmpada, pegar essa lanterna, essa fonte luminosa e colocar na mesma direção que ela refletiu no último espelho, ela vai percorrer o mesmo caminho, tá bom? Então, o que quer dizer? Quer dizer que a trajetória percorrida pelos raios de luz é independente do sentido de propagação desses raios, ele vai percorrer o mesmo caminho. Se ele começou de A para B, se eu pegar no mesmo onde ele se propagou no primeiro percurso, ele vai voltar de B para A, ok? Então é essa a reversibilidade do raio, reversibilidade dos raios de luz.